A paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo que eu estou fazendo sobre o Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo do que aconteceu no segundo dia à tarde, Ou seja, eu fiz já 2 vídeos falando do primeiro dia, um vídeo falando do segundo dia, o que aconteceu pela manhã, e agora eu vou falar do segundo dia, o que aconteceu pela parte da tarde. A parte da tarde são os seminários e workshops. Então, os seminários, a gente teve o seminário do pastor Cleito Pormening, é um nome difícil de falar, mas é o comentarista da lição de adultos, que está escrevendo agora a lição que nós estamos usando no 4º trimestre de 2017. Então, ele falou ali do pastor, não do pastor, mas pastoreando a sua classe de adultos, Ou seja, você que é professor de adultos, você é um professor da escola dominical, é claro, mas você tem uma responsabilidade comparada, muitas vezes, à responsabilidade do pastor. Ou seja, você não vai tomar o lugar do pastor, você não vai fazer o papel de pastor, mas você vai ali exercer, de certa forma, o ministério pastoral na sua classe. Você vai cuidar dos seus alunos, você vai procurar saber onde eles moram, o telefone deles, e-mail, se eles usarem e-mail, fazer uma visita, você vai procurar saber os problemas que eles passam. Porque muitas vezes um aluno da escola dominical está passando por um problema e ele não conta para o pastor da igreja, mas ele tem coragem de contar para o seu professor. Às vezes, na escola dominical, o aluno está com um problema, ele dá um exemplo de alguém, mas o exemplo é dele. Ele tem vergonha de falar que o exemplo é dele, e aí ele diz que é de outra pessoa. Então, o professor da escola dominical, ele tem uma proximidade maior ali com os irmãos, com os membros, tem uma amizade maior. Então, muitas vezes, os irmãos vão contar os problemas que eles estão passando para o professor da escola dominical. E dependendo do problema, ele vai encaminhar o pastor da igreja. Mas se o problema for mais simples, ele mesmo pode resolver. Então, o professor da escola dominical, ele também é um pastor, ele tem essa responsabilidade. Então, eu falei já do que o pastor César Moisés pregou na plenária, hoje pela manhã, que ele falou do sacerdócio de todos os crentes. Então aí entra também a questão do sacerdócio, Ou seja, somos sacerdotes, nós temos aí uma responsabilidade muito grande com a nossa classe. Depois o pastor César Moisés, ele ministrou uma palestra sobre o ensino para a classe de adultos, Ou seja, ensinando adultos na escola dominical, entendendo como eles aprendem. Então essa palestra ela foi muito rica em conteúdo também, porque ela foi no cerne da questão. Como que a gente ensina os adultos? Porque os adultos, eles aprendem de forma diferente das crianças e dos adolescentes. Os adultos, eles já chegam na classe com um conhecimento muito grande. E como é que a gente vai chegar e ensinar algo diferente para essa pessoa, algo que ela já crê há muitos anos, ela já vem com aquela crença há muitos anos, uma crença errada muitas vezes. E a gente chega lá para ensinar da forma correta. E aí eu me pergunto às vezes, a pergunta que o pastor César Moisés fez, diz que a gente tem que fazer, Quem sou eu para mudar o pensamento dessa pessoa? Que ele já vem, muitos anos com esse pensamento. Então quem sou eu para chegar lá e dizer que ele tem que deixar de acreditar em algo e acreditar em outra coisa totalmente diferente? Então é uma responsabilidade muito grande ensinar para adulto e é algo muito difícil. Então o que ele falou lá que é o seguinte: como que os adultos aprendem, Eu anotei aqui, Primeiro, eles aprendem por iniciativa própria. Ele aprende se ele quiser aprender. Se ele não quiser aprender, ele não vai aprender. Ele já fecha logo a mente. Então, ele deu até o exemplo que muitos alunos têm, já tiveram alguma vez na vida um professor que eles não gostaram. E eles não aprenderam a matéria. Então, de um professor de história que você não gostou, você não aprendeu história. Apesar de história ser legal, ser bacana, ser uma coisa muito boa, muito útil, você não aprendeu história porque o professor de história era muito chato, muito ruim e você já não gostava dele. Então, muitas vezes o aluno já chega na sala de aula da escola dominical e não vai com a cara do professor e ele não quer aprender. Pronto, não quer aprender, vai fazer o quê? Então, o aluno adulto, ele aprende se ele quiser. Então, ele aprende com iniciativa própria. Ele tem que ter a iniciativa própria de aprender. E depois eles querem saber a importância de aprender determinado assunto. Então, o assunto para o adulto tem que ter relevância prática para a sua vida. Não faz sentido você ensinar algo ali para ele que ele não vai usar. Se não tem aplicação prática, se ele não vai usar para nada, ele não vai querer aprender aquilo. Então, o professor da escola dominical, ele tem a responsabilidade de deixar bem claro na sua aula que aquilo é útil na vida do aluno. Na introdução, ele tem que ganhar
já a atenção desse aluno. Então ele tem que dizer para esse aluno o que realmente ele vai usar na sua vida, que aquilo é importante, porque se não for importante, foi só ensino teológico sem aplicação prática, não vai servir. Mesmo que você fala que vai servir, se você não mostrar isso na sua aula, não vale. Então não está valendo. Ele falou também de algumas maneiras, né, de aprender, as teorias de aprendizagem. Tem várias teorias, ele citou lá a teoria empirista, né, que é primada no objeto. Então a teoria empirista seria mais ou menos assim, um livro. Aprenda o livro. Então você vai chegar, o livro é o foco. Então o aluno vai estudar o livro e vai aprender o livro. A revista é a escola dominical. O aluno vai ler a revista e ponto final. Ou seja, o objeto do estudo é a revista. Essa é a empirista. Tem a inatista ou nativista, que é primada no sujeito. Então essa aprendizagem primada no sujeito é defendida, se não me engano, por Sócrates, ele até citou lá, acho que é Sócrates, que era assim, quando alguém fazia uma pergunta para Sócrates, ele não respondia a pergunta direto, ele respondia com uma pergunta, incentivando o aluno a chegar em uma resposta, como se o conhecimento já estivesse dentro do aluno. Então tem uma frase de Sócrates que diz assim, que tu não pode ensinar nada para ninguém, tu só mostra o caminho do conhecimento do conhecimento que já está dentro dele. Então é como se todos nós já tivéssemos conhecimento e só bastava a gente encontrar esse conhecimento. Então essa é outra teoria que é chamada de inatista ou nativista, né? E tem a teoria socio-interacionista. Essa socio-interacionista é a mais defendida e mais aceita pelos teólogos, não teólogos, né, mas para todos que estudam a área de educação. Porque socio-interacionista é quando o aluno aprende interagindo. Não é o livro que vai ensinar, o conhecimento não está dentro somente dele, mas quando ele interage com o professor e com outros alunos da turma. Então isso é muito importante. Se a sua classe, a sua aula não é uma aula participativa, uma aula onde os alunos participam, os alunos vão aí, como se diz assim, interagir mesmo, trocar conhecimento. Se a sua aula não for assim, não tem aprendizagem. Porque a aprendizagem não é você chegar lá e jogar o conhecimento para o aluno, você dá informação, você joga informação, mas não necessariamente o aluno aprende. Então ele contou até uma historinha interessante lá, né, que uma criança falou para outra, ó, ensinei meu cachorro a assoviar. Ah, tu ensinou seu cachorro a assoviar? Interessante. Quando o cachorro chegou, ele falou assim, pede para o teu cachorro assoviar. Aí ele falou assim, bem, eu ensinei, mas eu não disse que ele aprendeu. Então, ensinar não é só você dar a informação, né? Ou seja, a criança ensinou o cachorro a assoviar, mas o cachorro não ia aprender nunca a assoviar, né? Ou seja, você pode muito bem estar lá na sua classe falando, dando aula o tempo todo e os seus alunos não estão aprendendo. Pode muito bem isso acontecer. Então você ensina e eles não aprendem, os problemas continuam, o pecado continua, aqueles problemas, as picuinhas continuam, você não vê melhoria na vida desse aluno. Então ele não está aprendendo. Então você tem que mudar o seu método, você tem que usar uma metodologia correta onde tem interação, ou seja sócio-interacionista. Então é assim que você tem que ministrar uma boa aula. Então ele falou lá de dois temas bem interessantes que não dá para discutir aqui, mas eu vou deixar aqui para você pesquisar. É a andragogia. Andragogia é parecido com pedagogia, mas a andragogia é voltado para o ensino do adulto, né? O adulto, ele precisa, ele tem as maneiras de aprender. Então o que eu falei aqui até agora é baseado nisso. Andragogia é só para você se aprofundar mais, viu? Então a andragogia vai estudar como que o adulto aprende. Então é nesse sentido, né? E a sinergogia, então, que é a aplicação da andragogia. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre andragogia e sinergogia, porque também é muito complicado, mas você vai pesquisar, ler livros, pesquisar na internet, para você se capacitar mais sobre esse assunto. Então, eu encerro aqui, né, porque já começaram a falar ali atrás, eu acho que já está atrapalhando, e também para não ficar muito longo o vídeo, né? Foram essas duas palestras, teve o outro workshop. O workshop, eu vou falar aqui rapidinho,
sobre o ensino para idosos, viu? Muita gente pensa que idosos não têm a capacidade de fazer dinâmicas, de realizar dinâmicas e tal, mas isso não é verdade, né? O ensino para idosos, ele pode sim ter dinâmicas e pode ter participação e tudo mais. A professora Helena Figueiredo, foi ela que ministrou esse workshop, foi muito bom também, nesse sentido de que o aluno idoso, ele também tem como aprender, né? Só porque ele já vem uma vida inteira aprendendo, não significa que ele não tem que aprender coisa nova. Ele tem que aprender coisa nova sim. Então você pode usar dinâmicas e dar uma aula diferente para o aluno idoso. Agora sim eu vou encerrar, né, porque eu estava preocupado com o pessoal falando no som ali atrás. Mas eles pararam, continuei. Então agora eu encerro nesse sentido, né, que foi o que teve aqui hoje à tarde. Foi muito bom, muito proveitoso. Próximo vídeo eu vou falar do que aconteceu à noite, né? Ou seja, à noite vai ter as plenárias, são 2 plenárias, e eu vou fazer um vídeo falando dessas plenárias. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.